Hoje nós queremos falar como navegar nas águas turbulentas da vida. A vida é um grande desafio e nós precisamos estar preparados para navegar na vida. A vida, ela nos apresenta oportunidades, ela nos apresenta dificuldades e exige de nós uma preparação para alcançarmos o melhor de Deus. Hoje nós queremos falar sobre navegando nas águas turbulentas da vida. Contaremos a história de pioneiros que tentaram pela primeira vez chegar no Polo Sul, no extremo sul da Terra, na Antártida. Essas histórias representam muito a nossa vida. E eu tenho certeza que você será abençoado hoje com essa mensagem. Então, compartilhe com seus amigos, convide quem você puder convidar. E vamos que vamos, navegando nas águas turbulentas da vida. A vida naturalmente nos apresenta grandes desafios e precisamos estar preparados para navegar nela. Há mais ou menos 100 anos atrás, em 1911, dois grupos de exploradores tinham um objetivo: ser o primeiro a chegar ao Polo Sul. Eles tinham um sonho: marcar a sua posição na Antártida. O homem, em toda a história da humanidade, nunca tinha alcançado o desafio tão grande de chegar no extremo sul. E esses dois grupos representam muitas vezes a nossa história. Um grupo representa a vida e outro grupo representa a morte. O primeiro grupo era liderado por um norueguês e o segundo grupo por um inglês. Vamos começar analisando o melhor dos exemplos. O exemplo do sucesso, o exemplo da vitória. Todos nós sonhamos em ser felizes, todos nós sonhamos em alcançar resultados na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, nos nossos projetos de vida. E a equipe 1, ela mapeou o destino cuidadosamente. Ela fez um planejamento meticuloso para alcançar os sonhos que tinham traçados nos seus corações. Eles planejaram a viagem, estudaram os métodos. Por exemplo, eles foram atrás dos esquimós e dos viajantes do mar Ártico para descobrir como viver em temperaturas muito frias e como navegar em mar gelado. Isso é um dos segredos para se vencer. Buscar uma metodologia, buscar um caminho que te leve ao local desejado. Além disso, essa equipe que representa o sucesso, a vitória, ela, ao mapear o seu destino, elas pesquisaram cada detalhe, como seria a viagem, o transporte, como seriam quando chegasse em solo. E eles descobriram que a melhor forma era ter trenós puxados por cães. Além disso, eles também escolheram as pessoas certas. O líder da equipe 1, ele escolheu esquiadores e treinadores de cães para que pudessem alcançar o que até aquele momento ninguém na história humana tinha alcançado, que era chegar ao Polo Sul, ao extremo sul. Eles também tinham uma estratégia clara e simples. Os cães fariam a maior parte do trabalho enquanto o grupo viajava de 24 a 32 quilômetros em um período de 6 horas todos os dias. Isso daria aos cães e aos homens muito tempo de descanso diário antes da jornada do dia seguinte. Observe que alcançar o sucesso exige de nós planejamento detalhado. Os japoneses são muito famosos por serem
planejadores, por serem cuidadosos ao saberem o sonho que têm, para onde estão indo, o que precisam fazer. Aí eu pergunto, no mapa do seu destino, o local onde você quer chegar, em todos os termos, em todas as áreas da sua vida, você tem mapeado? Você sabe quais as ferramentas precisa utilizar? Você sabe como irá navegar nessas águas da vida para alcançar o sonho almejado? Essa equipe foi cuidadosa nos detalhes. Eles definiram, inclusive, onde ficariam estocados os suprimentos, os depósitos, durante a jornada. Eles não levavam tudo durante a jornada, não. Em alguns pontos eles iam deixando os mantimentos e suprimentos. Eles eram muito detalhistas. Eles tinham os melhores materiais. A roupa, os trenós, o barco. Eu pesquisando um pouco na internet, eu descobri que o líder dessa equipe tinha toda uma história por trás. Uma vida toda entendendo de navegação. Ele se preparou a vida toda para alcançar esse sonho. Ele levou em conta todas as possibilidades da viagem, refletiu sobre elas e fez o planejamento. Isso fez com que essa equipe fosse bem sucedida. Houve imprevistos? Houve, mas eles estavam preparados. Agora eu quero rapidamente traçar o exemplo que não devemos seguir. A segunda equipe. Ela era liderada pelo Scott, um oficial da Marinha Britânica que já havia feito algumas explorações na região da Antártida. Mas essa equipe, a equipe 2, é a antítese da equipe 1. O meio de transporte deles eram trenós mais motorizados e tinham, em vez de cães, pôneis. O problema é que em 5 dias os motores pararam de funcionar. E não demorou muito para que os pôneis não resistissem ao frio e às condições adversas e precisaram ser sacrificados. Os membros da equipe precisaram carregar os trenós, que tinham aproximadamente 100 quilos. Se isso não bastasse, o equipamento dessa equipe era inadequado. E eu te pergunto, você tem o que é preciso para alcançar o sonho? O seu material, o seu equipamento nessa jornada da vida é adequado para a viagem? Esses homens da segunda equipe passaram frio, todos eles, porque não estavam preparados para serem a primeira expedição a alcançar o Polo Sul da Antártida. Todos desenvolveram cegueira de neve por causa dos óculos inadequados. A sua visão diante da vida, você precisa dos óculos divinos. Porque se nós... E aqui eu já quero trazer o paralelo com a palavra de Deus. E eu quero falar que Deus é da equipe tipo 1. Deus, ele mapeou a nossa história. Ele, inclusive, escreveu os nossos dias antes mesmo de nascermos. Porque ele tem um sonho muito claro para a sua vida. Deus tem um plano muito claro para a humanidade. Se essas duas expedições que eu estou tratando hoje aqui fala do sonho de alcançar pela primeira vez o extremo sul, Deus tem um plano para te dar a vida plena. Deus tem um plano para te levar até a eternidade. Deus tem um plano para que você vença. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci. A Bíblia é o mapa de Deus, que nos pega onde estamos, para nos levar para onde mais queremos, para a vida plena, para a felicidade, para a esperança, para a fé. Deus, ele mostrou durante toda a história. Todos que dele se aproximaram viram dele o cuidado na jornada e garantiu a eles a certeza de que eles chegariam ao destino final, que eles cumpririam o propósito para o qual foram feitos. E aí eu volto
Eu já falei um pouco da primeira equipe, agora eu continuando na segunda equipe, a equipe que representa a morte. Essa equipe, além de não ter roupas nem óculos adequados para o frio, para alcançarem a missão de chegar até o extremo sul, acredite, a pior coisa, uma das piores coisas, eles não tinham nem comida e nem água suficiente. Durante toda a viagem, precisaram beber regrado e comer regrado. Todos ficaram desidratados, pois tinham pouco combustível para derreter a neve. Os depósitos de suprimentos durante a jornada eram mal abastecidos, mal sinalizados e mal posicionados as distâncias entre um e outro. Para piorar, o líder da segunda expedição, da segunda equipe, o Scott, ele decidiu levar uma quinta pessoa na viagem em cima da hora, embora todo o suprimento fosse apenas para 4. Ele levou a quinta pessoa. Após 1.300 terríveis quilômetros, após 10 semanas de viagem, o já exausto grupo de Scott finalmente chegou ao Polo Sul. No dia 17 de janeiro de 1912, aproximadamente 100 anos atrás. Quando eles chegaram no destino final, eles descobriram que a outra equipe já tinha chegado há mais de um mês. E lá estava a bandeira balançando e uma carta deixada pela equipe que havia vencido aquele projeto de chegar em primeiro lugar. Eles conseguiram também chegar, foram os segundos a chegar de toda a humanidade. Mas o problema é que existe a volta. Eles conseguiram chegar no destino, agora a pergunta fica, eles conseguiram chegar em casa? Scott é o tipo de líder de equipe, o tipo de pessoa que não está preparada para navegar nos mares da vida. Porque ele não tem todas as diretrizes, nem para ele e nem para as pessoas que estão com ele. Para você ter uma ideia, esse líder da segunda equipe ignorou o sofrimento dos outros, da sua equipe. Apesar de os animais terem morrido e dos motores não terem mais funcionado, eles terem que carregar os trenós, que eram aproximadamente 100 quilos, eles precisavam levar, mas o Scott exigiu que eles levassem mais 15 quilos de amostras geológicas. Era mais peso para homens que estavam muito esgotados. Eles já tinham alcançado o destino final e agora estavam tentando voltar para a sua base. Mas o avanço de volta para a base, do extremo sul da Terra, da Antártida para a base, o avanço era cada vez mais lento. Um deles mergulhou na letargia, na inconsciência e morreu. O outro, que inclusive era um ex-oficial do exército, teve necroses tão severas que não conseguia fazer nada. Como achou que colocava a vida do grupo em risco, ele deixou a barraca em que estavam acampados e foi rumo à nevasca, declarando: "Vou dar uma saída, talvez demore", e nunca mais voltou. O segundo tripulante dos 5 morreu. Scott e os 2 restantes seguiram um pouco mais para o norte, antes de desistirem. A viagem de volta já durava 2 meses, e eles estavam a uma distância de 240 quilômetros da sua base. Eles morreram ali. Nós só conhecemos essa história porque eles passaram as últimas horas atualizando seus diários. As últimas palavras do líder dessa segunda equipe, do Scott, foram essas: "Morremos como cavalheiros. Acho que isto mostrará que o espírito de garra e força de resistir não desapareceram de nossa raça." É verdade que o Scott tinha coragem, mas ele foi incapaz de liderar a própria vida. A sua incapacidade
custou-lhe a própria vida, e não apenas a dele, mas a vida daqueles que estavam com ele. E a pergunta que fica nessa história tão dramática, uma história de vitória e de tragédia, que de nada valeu essa vitória porque custou a própria vida e a vida de outros. E aqui nós podemos parar e pensar um pouco nessa história e na nossa vida. Por que que o líder da segunda equipe não voltou? Quando ele viu que o mantimento não era suficiente, que os motores não pegavam, que os pôneis tinham sido sacrificados, por que insistir em continuar algo? Que tal dar um passo para trás, reaprender, ver o que precisava ser consertado, já que ele não tinha feito o que o outro líder fez da equipe. A outra equipe estavam totalmente preparados para aquela viagem. E ele, no seu orgulho, porque a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Todas as nossas derrotas, em todas as áreas da nossa vida, é fruto do nosso orgulho. É nós não buscarmos as informações certas, é não buscarmos as pessoas certas, é não traçarmos o planejamento certo, é não termos as ações corretas. O Scott representa o tipo de pessoa orgulhosa, incapaz de reconhecer que não sabia o suficiente ou que não sabe o suficiente e precisa recomeçar, precisa reaprender, precisa olhar para dentro de si e ver que talvez é o egoísmo que está nos impulsionando aí para frente. Mas isso pode ser nossa morte se continuarmos numa empreitada irresponsável. É por isso que Deus veio na terra. Jesus, ele conhece a jornada da eternidade a esse mundo aqui de carne e osso. Ele é o Deus encarnado. E ele veio dizer, olha, não se perturbem, não fiquem desesperados, porque eu tenho um plano para vocês. Eu tenho força para vocês, eu tenho um mapa para vocês. Se vocês fizerem o que precisa ser feito, vocês vão ter a vida que eu tenho para vocês, a vida plena. A primeira equipe que alcançou o extremo sul, a equipe liderada por um norueguês, ela não quebrou princípios. Eles foram humildes para aprender, humildes para fazer o que o manual do sucesso mandava. Qual é o manual da vida? Deus nos fez e a Bíblia é esse manual. Se nós desconhecermos a Deus, a sua palavra, nós mais cedo ou mais tarde vamos perecer. Tem muita gente que chega no extremo sul como a segunda equipe, mas termina morto. Termina morto por quê? Porque não tem energia suficiente para voltar. Nós somos feitos de Deus e precisamos estar prontos para voltar para Deus. E Jesus é essa ponte que nos liga a Deus. Essa história me impactou muito. É num livro que eu estou lendo do grande escritor John Maxwell, falando sobre a lei da navegação. E você está preparado para navegar nos mares da vida? Se você é um bom navegador, você precisa ser humilde para aprender com a sua história. Muitas vezes nós só aprendemos com os nossos sucessos, mas os fracassos são fontes de profundo ensinamento. Nossa tendência é simplesmente continuar avançando como o Scott, de maneira irresponsável. Se ele tivesse parado para refletir e visto os erros que havia cometido, ele teria retornado. Mas às vezes é o orgulho de querer ser o primeiro. É o orgulho de andar sozinho. O ser humano às vezes é muito assim.
Se essas duas equipes estivessem juntas, compartilhando informações, as duas poderiam ter chegado juntas e as duas poderiam ter sobrevivido, mas cada um estava com o seu mundo, com suas informações e tentavam sozinho alcançar aquele projeto. Mas Deus quer que andemos juntos. Deus quer que sejamos humildes. Antes de aceitarmos algumas propostas, nós precisamos avaliar, queridos, as condições. Se a gente realmente pode assumir aquele compromisso. Nós precisamos encarar a realidade. Nós precisamos ouvir as pessoas certas. Nós precisamos estar seguros que as nossas conclusões representam não apenas a realidade, mas também a fé. E não só a fé, mas também os fatos. Nós temos que viver pela fé, é verdade, mas a nossa fé nunca pode ser irresponsável a ponto de testar a Deus. Nós não podemos testar ao Senhor, temos que ser responsáveis e cheios de confiança em Deus. E eu quero finalizar fazendo algumas citações do livro do John Maxwell. Eu vou colocar nos meus comentários e você pode acompanhar lá. Eu quero também mandar um abraço pro meu pastor Sérgio Teles, que está aqui ouvindo, e daqui a pouquinho, Sérgio Teles de Souza, ele vai fazer a live também, é o nosso culto da terça-feira, você pode acompanhar sempre que quiser, nas lives, lá no Facebook dele, tá aí nos comentários. As frases que eu achei bem interessante trago para você. O John Maxwell diz: acima de tudo, o segredo da lei da navegação é a preparação. Quando você se prepara bem, transmite às pessoas segurança e confiança. Você está preparado para alcançar os sonhos que você acalenta no seu coração? E eu vou mais fundo. Às vezes a gente sonha e tá certo, e tem uma vida financeira melhor, e a gente precisa estudar e estar preparado para isso. A gente precisa ter uma família estruturada, mas a gente precisa entender o que é a família e como a família funciona para que ela não pereça. A gente precisa entender como alcançar o sucesso naquilo que queremos. Precisamos estar preparados para alcançarmos o sonho de Deus. Outra frase diz: líderes que são bons navegadores conseguem levar seu pessoal a qualquer lugar. Quais são as pessoas que você está seguindo? Para onde elas estão indo? Elas já chegaram no lugar que elas estão te ensinando a chegar? São perguntas que precisamos nos fazer. A vida é feita de perguntas sábias, porque se não tivermos a capacidade de nos perguntar, de nos questionar, de parar e refletir, nós vamos só avançar de maneira imprudente e nos destruir. E por fim, o John Maxwell fala no seu livro As 21 Leis Irrefutáveis. No final, as 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Eu vou colocar nos comentários para você acompanhar o livro se desejar. No final, não é o tamanho do projeto que determina a aceitação, apoio e sucesso. É o tamanho do líder. Queridos, no final das contas, não é o tamanho do nosso projeto que importa. É o nosso tamanho. É o quanto estamos fortes por dentro. É o quanto nos preparamos para alcançar o sonho de Deus na nossa vida. A meta não importa. Se Deus nos deu um sonho, Ele colocou em nós a capacidade. Nós precisamos tão somente fazer a nossa parte. Porque Deus nos convida para uma viagem onde Ele garante o destino final. Deus nos garante a vitória. O mundo vive um momento de crise e nós precisamos saber navegar nessas ondas. Os nossos líderes estão sabendo navegar. Nós estamos sabendo navegar. Nós estamos cuidando dos nossos. Nós precisamos de sabedoria, queridos, para navegar nas águas turbulentas da vida. De qual equipe você faz parte? Da equipe que se prepara e chega ao destino final e consegue voltar para casa? A equipe que você pode entrar na internet e vai ver que essa equipe chegou lá em dezembro de 1911 no extremo sul da Terra, da Antártida.
mas eles se prepararam. Você está preparado para a vida? E eu vou fazer a pergunta até mais importante agora. E após a vida, você está preparado para a eternidade? Você está preparado para se encontrar com o seu Criador? Você está preparado para se encontrar com Deus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Deus é o único meio pelo qual você pode chegar ao Pai. Não tente navegar no mar turbulento da vida sozinho. Procure a parceria de Deus. Procure a bússola que vai te orientar qual é o destino final. E essa bússola são as Escrituras Sagradas. E Jesus colocou na terra uma equipe. Isso, não tente sozinho, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Procure a ajuda de outras pessoas. Procure a ajuda de pessoas que já venceram naquilo que você quer vencer. É na área espiritual, procure um líder espiritual que já venceu na área espiritual. Se está com problemas financeiros, procure um líder que entende realmente finanças e tudo baseado nos princípios bíblicos. Você quer ter vitória passando num vestibular, passando num concurso, montando uma empresa. Não importa quais são as águas que você quer navegar. Você precisa estar preparada, você precisa se preparar. E você precisa das pessoas certas. Você precisa das pessoas certas. Seja humilde e busque ajuda. Seja humilde e pegue o caminho que te conduzirá à vitória.